Graça e paz. Bem, vocês podem sentar. Agradecemos a presença de todos. Você que está em casa também, fica ligado. Você tem uma palavra de Deus nessa noite, abra o teu coração, porque certamente, se você abrir, você vai ser abençoado. Meu nome é Faustino, eu sou casado com a Aurivan, tenho 45 anos de casados, tenho 3 filhos, 4 netos. Estou esperando por mais. Amém? Sei você, eu quero mais. Amém? Vamos orar. Você baixa a tua cabeça, coloca diante de Deus esse culto. O que é que você deseja nesse culto? Coloca diante de Deus. Amém? Para que Deus possa tocar no teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite como forma de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, habitando, morando dentro de nós. Que privilégio, Senhor. Como é bom, Pai, ter essa certeza da presença do Teu Espírito Santo. E nessa hora, Pai, eu abençoo cada marido, cada esposa, cada filho, cada família que se encontra nesse lugar. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Você alcançando cada um deles com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos falar hoje sobre um tema que não se esgota. Filhos. Amém? Você gosta de falar sobre filhos? Eu vou falar algumas coisas e você não fica triste, porque tudo que eu vou falar é para a gente tentar corrigir. A palavra sempre fala algumas coisas que às vezes tocam o nosso coração, não para entristecer, mas para mudar a rota, para mudar coisas que nós estamos muitas vezes fazendo errado. E eu queria começar lendo o Salmo 127, é um versículo bem conhecido, o verso 3. Salmos 127, verso 3. Ele vai colocar no telão. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Pode repetir comigo? Os filhos, irmãos, é para repetir. Os filhos, uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Noutra tradução diz, fruto do ventre, o seu galardão. Você já sabe que os filhos é uma herança do Senhor. Então, o que é herança? Muitas pessoas podem dizer, mas o que é herança? Herança é um conjunto de bens, direitos e obrigações deixado pelos pais. Um conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelos pais. Quando recebemos o filho como herança de Deus, presta atenção a isso. Quando recebemos um filho com essa consciência, que não é apenas um filho, mas é um filho que é uma herança de Deus, um presente de Deus, assumimos a responsabilidade de amá-los, ensiná-los e conduzi-los a Cristo. É uma herança com responsabilidade. Essa responsabilidade é dos pais. Amá-los, cuidá-los e conduzi-los a Cristo. Apesar de ser uma herança do Senhor, ele precisa ter a experiência dele com Deus. Não confunda, não, é uma herança do Senhor, então está tudo resolvido. Não. É um presente de Deus que você tem que levar Jesus para ele ter a sua experiência pessoal. Amém, irmãos? Então, você já sabe que os filhos é um presente de Deus. E nós vamos nos basear nessa noite numa parábola bastante conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Eu queria que ele colocasse aqui no telão. Nós vamos ler do versículo, Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 15. Lucas 15, 11. Nós vamos ler na Bíblia NVI. Amém? Jesus continuou, porque ele vinha falando de outras parábolas. Por isso que o texto diz, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Noutra tradução diz para outro país. E lá desperdiçou os seus bens
vivendo irresponsavelmente. Alguma tradução diz de forma dissoluta. Amém? Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Até aqui, nesse primeiro momento. Veja bem, nós vemos aqui, vamos extrair algumas coisas dessa parábola que geralmente a gente só pensa no outro contexto. Mas eu quero trazer essa parábola para dentro de cada família. Eu espero que a sua família não esteja dentro dessa família aqui. Mas nessa parábola a gente vai encontrar algumas coisas que não era para acontecer. Tá certo? Parábola é um fato, uma história que é contada para que sirva de lição para a nossa vida. Isso é uma parábola. E Jesus é quem está contando essa parábola. Amém? Tudo aquilo que está na Bíblia é para o nosso benefício. É para que a gente possa acertar através da palavra de Deus. Então, o primeiro erro aqui que esse pai teve, eu gostaria também de pensar junto com vocês. Aqui houve uma decisão, uma decisão de um filho. Esse homem tinha 2 filhos, evidentemente essa família tinha uma mãe, claro. O mais novo chega para o pai e pede a parte da sua herança. A Bíblia não diz que o pai falou nada com ele. Imediatamente o pai vendeu uma propriedade que tinha e dividiu a herança com os 2 filhos. Eu pergunto a você, você faria isso como pai? Aparentemente era um jovem muito novo esse aqui, era um rapaz jovem, sem experiência. Pródigo significa gastador, desastrado, desmantelado, sem experiência, sem noção da vida, irresponsável. Algumas Bíblias te dizem o filho perdido, mas eu quero ficar com esse filho pródigo. Então esse pai simplesmente vendeu a fazenda, talvez até tenha se sacrificado, para dar parte da herança que aquele jovem, sem nenhuma experiência, pediu. Primeiro, não existe herança com os pais vivos. Ele já infringiu uma lei aqui. Ele não podia dividir uma herança se ele e a mãe estavam vivos, ou pelo menos ele estava vivo. O pai já foi negligente. Existem partilhas de bem. Você pode partir os seus bens com seus filhos, parte dos seus bens. Mas herança não. Do ponto de vista legal, principalmente naquela época, herança só existia após a morte dos pais. Veja que o pai já desobedece a um princípio da palavra de Deus. Libera o rapaz, ele realmente não tinha nenhuma experiência, ele vai para uma terra longínqua, né? E nós sabemos o que aconteceu. Gastou tudo de forma irresponsável. Tem algumas Bíblias que chamam até de com prostitutas e com bebedices. E foi embora. Eu queria agora que você abrisse comigo, ele pode colocar na tela também, para a gente continuar um pouco. A partir do verso 17, do 17 a 21, nós vamos ver o que aconteceu com esse jovem. Aqui o filho pede, o pai dá. Deixa eu fazer apenas um parêntese. Você tira de lição nessa parábola que nem tudo que seu filho pede você pode dar. Se eu fosse o pai desse rapaz, eu teria chamado ele sozinho no quarto. Meu filho, você quer ir embora por quê? Por que será que esse filho quis ir embora de casa? Não é bom fazer essa pergunta? Alguma coisa aconteceu. Ou alguma coisa não estava acontecendo naquele lá que agradasse a ele. Simplesmente ele resolve ir embora e o pai não interroga ele, não interpela ele, não tenta sentar com ele, não tenta convencê-lo, porque ele não deveria ir. O pai simplesmente faz a vontade do filho. Não podia dar outra coisa. Então, a partir do verso 17, vamos ver a partir do verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra ti. Já não sou mais digno
de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Eu vou ficar até desse verso 21, nesse primeiro momento. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse ao pai exatamente o que ele tinha dito que ia dizer. Cumpriu rigorosamente. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que houve aqui? O filho gastou tudo que tinha porque não tinha experiência, não podia dar outra coisa. Esse país que ele foi, houve uma grande fome. Ele não soube administrar os recursos que recebeu do pai. Começou a passar necessidade, chegou até a passar fome e foi ser empregado de talvez um fazendeiro daquele país. A situação do país não estava boa, certamente a daquele fazendeiro também não estava, não é verdade? Olha o nível que esse jovem chegou. A Bíblia diz que ele foi para lá para alimentar o quê? Porcos. Irmãos, vejam as consequências da coisa. O pai podia ter evitado tudo isso, não é verdade? O filho errou, mas o pai foi quem deu o dinheiro. O pai selou aquele erro do filho. E quando ele estava apacentando os porcos, ele lembrou-se de casa. Só para os irmãos terem uma ideia, um parênteses que eu quero fazer. Porcos naquela região do Oriente Médio, ali junto àquele povo, eles não comem carne de porcos, porque o porco é um animal considerado amaldiçoado. Você está lembrado daqueles demônios que Jesus expulsou e foi para aqueles porcos, e todos morreram precipitados? Então o judeu não come carne de porco, porque ele considera um animal amaldiçoado. Olha aonde Satanás coloca uma pessoa. Ele foi justamente cuidar dos porcos e desejou o alimento dos porcos. A gente vai dar uma paradinha rápida, nós vamos ter um vídeo de 2 minutos e alguma coisinha. Eu gostaria que você prestasse bem atenção a esse vídeo. É um vídeo extraordinário, eu vi ele várias vezes, sempre me emocionei quando escuto esse vídeo. Eu queria que o pessoal da mídia soltasse esse vídeo, por gentileza. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus.
e eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Amém, irmãos? Emocionante, não é, irmãos? Isso é uma realidade. A gente poderia pregar só sobre esse vídeo, não é verdade? Pai, eu estou te observando. Então eu quero falar para você, pai, que tem filhos. Teu filho está te observando. Coisas que você nem imagina, ele está vendo em você. Porque os filhos são a reprodução dos pais. Eu estou falando aqui para pai, isso também é da mesma forma para mãe. Porque o texto, a parábola, sempre se dirige ao pai, o filho pródigo, o pai. Mas todo lado tem uma mãe, claro. Para você também, mãe. Seu filho, sua filha está ali observando. É muito forte esse vídeo, irmãos. Porque muitas vezes a gente esquece que a criança está nos observando. Essa semana aqui na igreja, domingo, meu neto gosta demais de ir lá para a casa de vovô. Tem 2 anos e pouquinho. Se é para ir para a casa de vovô, ele quer ir na hora. Aí eu estava aqui, ele, a mãe, ele e minha esposa. Aí eu digo, Guigui, vamos para casa. Eu estava com ele no braço. Vamos para a casa de vovô. Ele disse, vamos. Aí pulou do meu braço para os braços da mãe. Vocês devem ter entendido, né? Eu vou se mamãe for. Aí quando chegou nos braços da mãe, disse, vamos, Gogô. Vocês entendem a importância de um braço de pai, do braço de uma mãe? Esse pai participou de tudo, teve um momento que ele bateu no carro, ninguém estava lá, mas ele deixou um bilhete. Meu telefone é esse, procura que eu pague a despesa. Ninguém viu, mas o filho lá. Esse menino vocês acham que tinha mais ou menos quantos anos? Uns 9, 10, mais ou menos, né? Mas ele muito menor, querido, está te observando. Bem pequenininho ele está te observando. Ele quer fazer o que você faz. O que é que você está fazendo? Ele quer falar o que você fala. O que é que você está falando? Ele quer ouvir o que você ouve. O que é que você está ouvindo? Ele quer ver o que você está vendo. O que é que você está vendo? Amém? É o poder, o impacto de um pai. O nome desse vídeo, o impacto de um pai, de uma mãe, na vida de um filho. Não tem quem mude isso, queridos. Não existe lei na terra que mude isso. O filho quer ser a cópia do pai. E quando você tem um pai que não pode ser, que você não pode seguir, ser cópia dele. Infelizmente, só é o que a gente vê hoje. Todo dia você sabe de um caso, eu sei de vários casos. Essa semana passada eu estava conversando com um empresário no meu escritório, e ele me contou um fato de um casal aqui de Campina Grande. Esse casal, com uma filha de 11 anos, levou um psiquiatra porque estava notando algumas coisas esquisitas nessa filha. E começaram a se aperrear, se preocupar e levar essa filha ao psiquiatra aqui em Campina mesmo. Um casal muito conhecido na cidade. E o casal fez 3 sessões com aquela criança, com aquela menina. Na terceira sessão, o psiquiatra ligou para os pais e disse que queriam falar com eles. Aí eles foram lá, acreditando que o psiquiatra já tinha algumas diretrizes para o problema da criança, entre aspas, né? O psiquiatra chamou os dois e disse, olha, a criança de vocês é extremamente sadia, não tem nenhum problema. O problema está em vocês. Tudo que você imaginar de teste, de conversa, a filha de vocês é tranquila, é uma menina sem nenhum problema. O problema está em vocês. Esse pai comprou um celular top, deu àquela menina, ainda há um tempo atrás,
A mãe trabalhando o dia todo, o pai trabalhando o dia todo e a criança no celular o dia todo. E essa criança não queria mais se comunicar com o pai, porque o pai e a mãe também não tinham tempo para se comunicar com essa criança. Queridos, esse é o quadro. Olha, quem é da minha época, de 30 anos para trás, você não tinha internet, não tinha as mídias sociais. Já era difícil, né, Tadeu, naquela época. Hoje, você entrega um celular a uma criança, você está entregando o mundo a uma criança. Bom e ruim. Eu fiz algumas observações do que esse filho falou. O que mais esse filho falou nesse vídeo foi: pai, eu estou lhe observando. Notou isso? Pai, eu estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como você trata as pessoas. O modo como você trata a mamãe e o meu irmão e a mim. Quando chegar a hora de escolher uma profissão e prover para mim uma família, a sua ética. Qual é a sua ética, meu irmão? Para o seu filho ver e copiar a sua ética. O seu caráter, sua integridade. O que é que você tem para mostrar ao seu filho? O filho diz: a sua ética no seu trabalho estará em minha mente. O filho grava tudo na mente, está tudo gravado no computador e ninguém apaga. Não tem como deletar. Um computador, um celular, você deleta. Na mente de uma criança, não tem como ser deletado. Se não tem como ser deletado, você tem que ter responsabilidade com seu filho. Quantas pessoas que a gente vê de mães que têm filhos só numa linguagem bem simples, para se mostrar. Você conhece alguém assim? Eu conheço muita gente. Para mostrar que teve um filho, que foi mãe. Depois que tem um filho, entrega às colaboradoras, que não tem nada a ver com aquela criança. Por melhor que sejam, por mais que queiram ajudar, mas não foi gerado no ventre delas. Não tem o DNA delas. Portanto, não tem muita coisa para fazer. E pensa que uma grande colaboradora, uma pessoa às vezes excelente, vai suprir a falta de uma mãe ou de um pai. Às vezes você entrega num colégio, numa escola. Não sou nada contra, nem uma condenação. Eu sei que tem pais que trabalham com mães, precisa trabalhar. Agora, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa trabalhar com sua esposa. Não foi o meu caso. Pouco tempo que eu casei, tive uma filha, minha mulher foi logo cuidar da filha. Ok, eu pude, naquela época a gente... Mas o teu filho não tem nada a ver se você precisa trabalhar. Não, mas eu preciso trabalhar, minha esposa precisa trabalhar, a gente tem que trabalhar. Seu filho não tem nada a ver com isso. Se vire. Resolva a sua vida. Porque você gerou um filho. E a Bíblia diz que o filho é herança do Senhor. Não é um presente qualquer. Então você tem que cuidar desse filho. Se precisa trabalhar os dois, se resolvam. Esse filho vai cobrar amanhã a sua presença, ou vai sentir ou cobrar a sua ausência. Não tem desculpa, não tem como tentar consertar essa situação, queridos. Vocês entendem? Nós temos um exemplo na Bíblia que nenhum de nós vai querer seguir. É a família de Eli. Quem era Eli? Sacerdote, juiz de Israel, um homem de Deus. Nós sabemos o final da história da família de Eli, uma tragédia. Morreu os 2 filhos, morreu Eli e uma nora. O pai morreu com a notícia da morte dos filhos. Por quê? Profanavam o templo do Senhor, tiravam das melhores partes da oferta, tiraram a arca da aliança do templo. Eli foi avisado pelo profeta, por pessoa: teus filhos estão fazendo isso, corrija os teus filhos. Olha, você precisa corrigir os seus filhos. Mas Eli não corrigiu os seus filhos sendo um sacerdote. O fato de você ser um cristão evangélico não tem nada a ver com a educação dos seus filhos, meu irmão. Você tem que cuidar dos seus filhos. Pelo contrário, aumenta a sua responsabilidade e a sua consciência diante de Deus
diante das pessoas e diante do filho. Foi uma tragédia a família de Eli. Né? Nós vamos ver o caso de José. Eu queria que passasse aí Gênesis 37, 3 e 4. Depois eu vou voltar no texto. Gênesis 37, 3 e 4. Você pode abrir. Amém? Vou ler por ali. Ora, Israel, que é Jacó, o pai, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha que coisa triste, irmãos. Pai que gosta mais de um filho do que do outro, que ajeita mais um filho do que o outro, que é melhor para um filho do que para o outro, que corrige um filho de uma forma e corrige o outro de outra forma. Você conhece alguma família assim? Eu conheço várias. Predileção por um filho. Jacó teve isso por José. Olha a tragédia que ia acontecendo. A família de Jacó teve como se recompor, não é verdade? A família de José. Mas a de Eli não teve. Então é melhor não arriscar, queridos. É melhor seguir o que diz a palavra de Deus. Você vai ver lá, esse versículo eu não coloquei para a mídia, lá em Lucas 1, 76, quando Zacarias profetiza para João com 8 dias de nascido. Você será um profeta do Senhor. Essa é a palavra, meu irmão, que você tem que profetizar para os seus filhos. Você será um homem de Deus. Você será uma mulher de Deus. Você será um grande profissional. Você será um homem útil à sociedade. Você vai ser um homem de caráter. Por que Zacarias profetizou isso para João? Porque lá atrás, Zacarias havia sido cheio do Espírito Santo, Isabel, a sua mulher também. A Bíblia diz, no verso 6, capítulo 1, que Deus escutou as orações de Zacarias e que ele eram justos diante de Deus, o casal. E diz mais, irrepreensíveis na palavra de Deus. Cumpriam a palavra de Deus de forma irrepreensível. Então você vê que é uma sequência. Temente a Deus, obedece a palavra, tem um filho já abençoado, amém? Profetiza para esse filho, e lá na frente, em Lucas 7, o próprio Jesus diz que entre os nascidos de mulher, jamais haveria um igual a João. Você está vendo, queridos, a sequência das coisas? Como é que você quer ter um filho abençoado se você não está fazendo o dever de casa? Se você não está fazendo o que a Bíblia manda você fazer? Não tem milagre nesse sentido. Aquilo que a gente planta, colhe. Não tem jeito. Então, abra os seus olhos. Vê como é que você está educando os seus filhos. Vê o tempo que você está tendo para os seus filhos. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu aprendi há uns 40 anos atrás essa frase, nunca mais esqueci. Tempo é questão de preferência. Amém? Mas você trabalha, o marido trabalha, mas eu quero te dizer nessa noite, não é nenhuma novidade, mas só para você relembrar. Tempo é questão de preferência. Quando eu namorava, não faltava tempo para eu subir a 15 de novembro, muitas vezes de pé, para ir namorar com a Aurivan. Eu podia deixar de fazer qualquer outra coisa, menos subir a 15 de novembro. Maior felicidade do mundo. Tadeu também. Maior felicidade, porque a minha preferência naquele momento era a minha namorada, a minha noiva. O que é que você tem dado preferência? Ao seu trabalho? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, não é? É bom trabalhar e é uma das promessas do Salmo 128. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irás bem. A tua esposa será como uma videira frutífera, é uma promessa de Deus.
Temente a Deus, trabalho e família. Mas, querido, não confunde uma coisa com a outra. O tempo dos teus filhos, o tempo da tua família, da tua esposa, não pode ser trocado pelo tempo do teu trabalho. Eclesiastes 3 diz que tudo nessa vida tem seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de dormir, há tempo de acordar. O tempo do seu filho, você não pode negociar. Não, mas se eu não trabalhar de noite, fizer serão, uma coisa de vez em quando, meu irmão, não tem problema nenhum. Uma exceção não tem problema. Agora, essa exceção não pode virar uma regra. O perigo é a exceção se transformar numa regra. Porque, queridos, eu já estou com os filhos todos criados. A minha parte com o Adeorivan, Tadeu, Carlinho, Zé, Feitosa, nós já cumprimos. Concorda comigo? Eu não tenho mais o que estar atrás de menina, atrás de filho, não. Eu agora estou atrás de um neto só para abraçar e beijar. Porque quem cuida também é o pai e a mãe. Não queira também se meter demais na vida dos seus netos. Viu? Porque os seus netos não são seus filhos. Seus netos são filhos dos seus filhos, mas não são seus filhos. Seus filhos são os pais dos seus netos. Vocês entenderam isso ou não? Tem gente que ainda não entendeu isso, né? Os seus filhos são os pais dos seus netos. Que revelação, né, irmãos? Hein? Mas tem avô que quer se meter mais na vida dos netos do que propriamente se meteu nas vidas dos filhos. Lá atrás ele deixou uma lacuna porque não se metia como devia na vida dos filhos. Não corrigia os filhos como deveria ter corrigido. Aí houve uma série de problemas. Agora ele quer corrigir os netos. Meu irmão, se você não teve experiência para corrigir os filhos, qual é a credibilidade? Qual é a experiência que você vai ter para querer corrigir os seus netos? Você vai alongar o problema, vai criar outro problema. Então deixa que os pais... Agora, os seus filhos continuam sendo seus filhos. Isso não significa dizer que eu, como pai, não posso chamar um filho meu que é casado, né, para bater um papo com ele. Vou dar o meu parecer, você fica à vontade. Mas como pai, né, não isenta você disso. Eu faço isso de vez em quando, com filho, com a filha. Olha, minha filha, eu estou vendo isso. Eu penso dessa forma. Mas você fique à vontade. Irmãos, você está isento. Vocês estão entendendo? Você fica isento. Então, o nosso testemunho, não vou contar o nosso testemunho, que vocês, a maioria já conhece. Com relação a isso, eu posso dizer a vocês que aqui ninguém está falando de casal perfeito, de lar perfeito, de filho perfeito, pai, mas não existe isso, meu irmão. Se você pensa que não, mas o lar de fulano é uma bênção, eu queria que meu... Não tem nada demais você querer que seu lar seja um lar abençoado, mas não vai pensar que o lar dele é um lar sem falhas. Porque no dia que você descobrir as falhas que tem, você se decepciona e você desanima. A nossa perfeição está aqui na palavra de Deus, na obediência, como a Bíblia diz que Isabel e Zacarias faziam, irrepreensíveis no obedecer a Deus. Vocês entendem? Eu fui fazer uma avaliação agora, há uns 2 meses atrás, aqui do empresário, de muitos galpões que ele tem. E chegando lá, eu comecei a ver os galpões, ele tem mais ou menos uns 70 anos, e comecei a ver uma certa dificuldade nele em caminhar para me mostrar os galpões, ele e outra pessoa. E entramos, quando eu entrei no escritório dele, um escritório muito arrumado, bacana, um show. Eu me deparei lá com 4 fotos. A foto dos 4 netos. Você quer ter a oportunidade de pregar para uma pessoa? Fala em família. Se ele tiver neto, pense numa coisa boa. Ah, rapaz, você tem neto? Quantos netos você tem? Olha, eu tenho 4 também. Olha que coincidência. Eu disse, rapaz, eu tenho 4 netos também. Bacana, né? Eu notei que quando eu falei que tinha 4 netos, eu vi os 4 netos deles lá, eu notei que ele ficou emocionado. Mas eu fiquei quieto. Eu sabia que ele ia falar alguma coisa. Ele disse, Faustino, eu tenho 4 netos e 2 filhos. Faz 2 anos que os meus filhos me deixaram a empresa, é quem tomava conta da empresa, os filhos.
2 anos que eu não vejo, nem falo com os meus filhos, nem com os meus netos. Aí encheu os olhos de lágrima. Aí eu disse, por quê? Ele me contou. Porque eu tinha uma posição dentro da empresa e tal, eles não gostaram, eu não cedi. Aquele homem macho mesmo, né? E o mundo se acaba, mas ele não cede, mas termina morrendo, né? Não cede, mas quebra tudo, acaba com tudo. Eu disse, corra atrás dos seus filhos. Aí eu repeti, fulano, corra atrás dos seus filhos. Eu disse, eu lhe conheço mais ou menos, sei que você é um homem que tem muita coisa. Mas tudo isso que você tem, sem uma família, não vale nada. Ele olhou para mim e disse, eu sei. Eu disse, mas não tem mais jeito não. Eu disse, tem jeito. Procure falar com os seus filhos. Queridos, esse é o quadro que nós estamos presenciando. E Deus está te alertando para que você não permita que isso aconteça no seu lar, na sua casa. É uma vergonha você conhecendo essa palavra, tendo toda quarta-feira instruções aqui de Deus sobre família, e você não colocar isso em prática. Eu te digo, é brincar com Deus. E a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca. Não dá para brincar com Deus, queridos. Esse homem, depois eu conversei outras coisas com ele. Sabe o que é um homem assim, sem fundamento na vida, sem sentido? Quando eu disse, tudo que você tem, que eu sei mais ou menos o que você tem, algumas coisas eu sei. Não vale nada. Ele olhou para mim, balançou a cabeça e disse, isso é verdade. Disse, então corra atrás dos seus filhos. Corra atrás de sua família. Meu irmão, corra atrás do seu filho. Eu queria voltar para a gente começar a concluir. Para a gente ver, agora novamente para a parábola do filho pródigo. Lucas 15. Amém? Versos 22 a 24. Lucas 15, versos 22 a 24. Ele vai colocar aí. Eu vou voltar só no verso 21, para a gente ter uma noção melhor. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha que humilhação, queridos. Olha que nível de rejeição esse rapaz voltou depois desse desastre. Não sou digno de ser chamado seu filho. Eu reconheço que pequei. Eu reconheço que dei uma mancada. Presta atenção nesses próximos versículos. Mas o pai disse, repita comigo, o pai disse, pais, digam aquilo que seus filhos precisam ouvir de você. Não fiquem calados. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Essa palavra, meu irmão, é depressa. Não disse, faça isso, depressa, corra. Corra, meu irmão, seja apressado em perdoar. Seja apressado em dar uma instrução ao seu filho. Seja apressado a pedir perdão ao seu filho. Seja apressado em pedir perdão à sua esposa, ao seu esposo, às pessoas. O pai disse aos servos, depressa. Tragam a melhor roupa, vistam nele e coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. Alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A atitude do pai, vocês concordam comigo? Que o texto diz que já tinha uma roupa preparada para esse menino. Já tinha um anel preparado para esse rapaz. E tinha uma sandália nova. Não sei a marca da sandália, mas que tinha uma sandália, tinha. A Bíblia diz que tinha uma sandália. Traga depressa. Meu irmão, tem coisa que você tem que ter pressa. Senão você perde seu filho, querido. Você perde seu filho sem nem você perceber. Se você não for amigo dos seus filhos, outros amigos surgirão para os seus filhos. Seja amigo do seu filho. Você viu o vídeo
brincando com o filho, passeando com o filho, no trabalho com o filho, não é? Na praça com o filho. Eu brinquei com os meus filhos, queridos. Eu sei que muitos aqui também fizeram isso. Eu passeei com os meus filhos. Eu rolei no chão com os meus filhos. Eu corrigi os meus filhos. Já disse isso aqui a vocês. Eu nunca cheguei de uma casa com meus 3 meninos pequenininhos para ninguém desmantelar nada que tinha naquela casa. Porque quando saía de casa, a mãe sentava com eles. Já disse isso outra vez. Dizia, nós vamos fazer uma visita hoje e vocês vão ver, talvez, um mundo de coisa dessa casa. Agora, nem Tiago, nem Lisandra, nem Samara vai mexer em nada, tá certo? Tá certo, Tiago, Samara e Lisandra? Tá, papai, tá. Nunca passamos uma vergonha, queridos. Porque meus filhos é diferente dos seus? Não, porque eu ensinei aos meus filhos. Você deve ensinar aos seus filhos. Ensina o teu filho, diz a palavra, o caminho que ele deve andar. Você vai sair com um menino, claro que tem menino mais impossível do que, a gente sabe disso. Tem menino que a astutícia é maior do que outro, a gente sabe disso. Mas cabe a você que conhece saber corrigi-los. Amém, queridos? Então eu estou concluindo. A gente fez a nossa parte, claro que falhamos. Tinha dia que eu corrigi um filho e ia para o quarto chorar, isso deve acontecer com vocês também, né? Não, mas corrija. Choro é emoção, meu irmão. Correção é conserto. Choro é emoção que nós temos, mas correção é conserto que você dá. Corrija o seu filho enquanto há tempo, diz a palavra de Deus. E o tempo para você corrigir é hoje, não é amanhã. Então, pais que têm filhos que precisam trabalhar, só voltando um pouco mais nessa tecla, tenham cuidado. Não se sintam condenados, não é isso, a palavra não quer fazer isso com você. Mas se sintam responsáveis, porque o seu filho, volta a repetir, não tem nada a ver com isso. O filho quer a presença de papai e a presença de mamãe, o carinho de papai e o carinho de mamãe, o tempo de papai, o tempo de mamãe. Para falar em tempo, qual é o tempo que você tem para os seus filhos? Você vive para trabalhar, isso é um ditado tão popular, né? Ou trabalha para viver? Mas há uma grande diferença. Parece, mas é bem diferente. Eu nunca fui, queridos. Permito às vezes a vocês, que eu não estou falando aqui, vocês sabem como é que eu estou falando. Eu nunca fui, desde casado, novinho, que eu casei muito jovem. Nunca deixei de dar preferência à minha família, por causa nem de emprego. Deixei de trabalhar em empresas grandes aqui, fui chamado, mas quando eu dizia o que é que eu ia fazer, como é que ia ser minha vida, eu mesmo recém-casado, dentro de mim eu dizia, eu não quero. E eu tenho uma razão para vocês entenderem isso. Porque eu venho de um lar que o meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. E um dia eu fiz uma oração e disse a Deus, Pai, eu quero um lar diferente do meu. E como o Pai me deu um lar diferente do meu, eu tinha que ter zelo por aquele lar, esse presente, essa herança que Deus me deu. Por isso que eu nunca troquei trabalho com a minha família. E nunca deixei de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Mas se eu te dizer uma coisa, eu gosto da minha família, da presença da família, de estar junto da família, queridos. Se você não tem prazer em voltar para casa, alguma coisa errada está acontecendo com você. Eu tenho prazer de voltar para casa. Eu tenho prazer de ir para o seio da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, de estar com a família. Amém, queridos? Então eu estou concluindo, encerrou meu tempo, teria mais algumas coisas, mas o pastor determinou, e aqui tem que ser obediente, né, Tadeu? Eu vou concluir dizendo a vocês isso. 3 coisas que todo filho precisa. Você sabe disso. Amor, proteção e atenção. Amor com demonstração, meu irmão. Não é amor que você diz que ama, mas não demonstra. Esse amor o filho não vai entender nunca. Amor são ações correspondentes. Eu amo e eu passo amor para ele. Na hora que você passa amor, esse amor vai com segurança. O filho que um pai dá atenção, dá amor, ele tem segurança. A criança que não recebe amor, ela é uma criança insegura. Vocês entendem? É uma criança que você conhece
Na escola todo mundo conhece, os professores conhecem, porque não teve segurança do pai, na casa da mãe, e proteção. Então esse pai, eu quero terminar com ele. Ele ainda teve o tempo de, eu tenho a impressão que o arrependimento ali maior foi do pai do que do filho. Porque a mãe, onde é que entra nesse contexto, nesse texto? No verso 22. Ninguém viu a figura da mãe aqui, mas tem uma mãe aqui. Vocês sabiam que tem uma mãe, né? No verso 22 fala da mãe. Como? A roupa, quem fazia naquela época era a mãe, não era o pai. Então tinha uma roupa preparada, tinha uma sandália preparada e um anel no dedo. Autoridade, proteção e vestimenta. Decência, roupa decente. Honra. Então eu gostaria que você ficasse de pé um pouquinho para a gente concluir. Receba essa palavra, meu irmão. Agora, melhor do que isso, coloque essa palavra em prática. Não vou chamar nenhum homem, nenhuma mulher aqui à frente. Você sabe como está o seu lar. Ei, não perde essa oportunidade, querido. Se seu lar precisa de um conserto, com a sua esposa, com os seus filhos, faz isso hoje. Se é um perdão, se o seu filho saiu de casa e você não teve a oportunidade de ensinar, porque você não conhecia a verdade, fica livre. Porque a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que você não sabia, Deus não vai te cobrar. Agora, o que você está sabendo, isso Deus vai te cobrar. Amém? Coloca diante de Deus, se arrepende. Se precisar, procura o filho, pede perdão. Procura a tua esposa, pede perdão. Queridos, conserta a tua vida no teu lar. Senão tu vai ter um lar infeliz, vai ter filhos infelizes, a esposa não vai ser feliz e nem você é feliz. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pelo poder da tua palavra. Esse poder transformador, esse poder que cura, que sara, que liberta, Pai. Eu abençoo cada família com graça, com paz. E profetizo em nome de Jesus. Cada marido, cada esposa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, como diz a tua palavra. Fala, Senhor. Continua falando, Pai. É você que convence o homem, Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa noite, que cada pessoa que precisa de consertos nessa área, sejam direcionadas, sejam tratadas por Deus, e que depressa corrijam o que precisa ser corrigido. Eu te agradeço, Pai, por cada família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está aqui, você que tem vindo ao culto da família, você que tem